Quando o assunto é feriado, o DP se depara com diversas questões. Afinal, o colaborador pode ou não pode trabalhar nessas datas? Há pagamento em dobro? Pode haver compensação no outro dia? Para você que nos assiste, não tenha mais dúvidas sobre trabalho no feriado. Eu trouxe aqui comigo alguém que lida com isso no seu dia a dia e me prometeu que todas as dúvidas em relação a isso vão ser sanadas. Leandro Caseiro. Então, Andy, todas as respostas é uma afirmação muito forte, calma aí, né? Mas prometo que você sairá daqui dominando essa questão dos feriados para poder aplicar certinho na sua empresa. Leandro, vamos direto ao ponto. Pode ou não pode trabalhar em dia de feriado? Então, Andy, como bom advogado, a resposta sempre depende, né? Olha só, a CLT determina que é vedado o trabalho em dias de feriados nacionais e religiosos, salvo algumas atividades entendidas como essenciais, como serviços de saúde, segurança, telecomunicações, transportes coletivos e até mesmo também de energia elétrica. Então, se a atividade do colaborador estiver relacionada a algum desses serviços, o trabalho em feriado é permitido. Olha, se olhássemos apenas para a CLT, sim, mas há outras legislações que também abordam o assunto e que precisamos ter atenção também. Decretos municipais, por exemplo? Sim, é importante que a empresa tenha atenção aos decretos municipais ou até leis estaduais, né, que podem flexibilizar ou não o trabalho em dias de feriado. Mas há também uma outra lei federal, olha a data dessa aqui, é a 605 de 1949, que fala sobre o descanso semanal remunerado e o pagamento de salário nos dias de feriados civis e religiosos. Também é de igual importância ter atenção à publicação de portarias, que podem alterar regras já aplicadas. Opa, atenção então, DP, a essa atualização, hein? Mas me conta, Leandro, como que as empresas precisam olhar para essas legislações? Então, Andy, primeiro, elas precisam conhecer os pontos que a CLT traz sobre o feriado. Como eu citei, há categorias de atividades em que o trabalho em feriados é permitido. Essa lista independe de lei municipal ou convenção coletiva, sendo respaldada pela própria CLT. Portanto, estando a atividade assinalada nessa lista, o trabalho em dias de feriado é permitido. Porém, Andy, isso não isenta a empresa de ter de compensar o trabalhador por esse dia. Há duas opções para o empregador cujo colaborador trabalhou em feriado, quais sejam pagar o feriado trabalhado em dobro ou conceder outro dia de descanso. Mas... sempre tem um mais, né, Leandro? Sempre. Pois é, para que seja possível conceder outro dia de folga, essa possibilidade precisa estar prevista em CCT, ou Convenção Coletiva de Trabalho. Caso contrário, pagamento em dobro. Exatamente. Pegando esse gancho de conceder a folga em outro dia, no caso de escalas em que o colaborador já vai folgar no dia seguinte, como 12 por 36, por exemplo, o pagamento em dobro deixa de ser uma obrigação? De uma forma geral, Andy, a jurisprudência entende que no caso das escalas, 12 por 36, a folga compensatória está prevista de forma automática no dia seguinte ao trabalhado. Logo, não há obrigatoriedade do pagamento em dobro e nem que isso esteja previsto em CCT. Porém, algumas CCTs podem exigir mesmo assim o pagamento em dobro, valendo, claro, o que a convenção coletiva decidir. O que nos leva ao próximo tópico. Além de entender as regras estipuladas pela CLT e outras legislações federais, estar por dentro da CCT é primordial para saber as regras do jogo, né? Sim, exato. E vale lembrar que com a reforma trabalhista, definições em CCT prevalecem sobre a CLT. Claro, que a gente está falando aqui que direitos básicos não podem ser negociados, mas no caso do trabalho em feriados, cada convenção coletiva tem autonomia para definir as regras para as categorias que atendem. E aí, Andy, então o DP, empregador, RH, saibam a CCT de vocês de cor e salteado, pessoal. Ouviram, né? Já em relação aos decretos municipais, eles também podem trazer determinações específicas, né, Leandro? Sim, nada que contrarie o que a CLT determina, mas sim deve-se ter atenção aos decretos da prefeitura da cidade que a sua empresa esteja vinculada. Pode nos dar um exemplo da atuação das prefeituras? Então, Andy, um exemplo recente que vai mudar um pouco a regra de trabalho em feriados para setores do comércio e varejo. No final agora de 2023, foi publicada uma portaria, alterando algumas disposições da tão famosa Portaria 671 acerca dos trabalhos em feriados. Lembra da lista de atividades que eu mencionei anteriormente? Então,
essa portaria deu uma enxugada nessa lista e trouxe regras específicas para atividades ligadas ao comércio e varejo. E a portaria já está valendo? Então, Andy, ela na portaria fala que ela passa a valer a partir da publicação, né? Ali em novembro do ano passado. Mas algumas pessoas falam que é março de 2024. Eu já me resguardaria e já começaria a agir como se ela já estivesse valendo, né? Então, basicamente, a portaria 3665 de 2023 retirou algumas atividades do comércio prevista na portaria 671, que tinham autorização permanente para funcionar aos domingos e feriados. Isto é, sem precisar de qualquer outra autorização. Agora, os estabelecimentos que desempenham as atividades que não constem, né, em tal rol deverão ter uma autorização legal do município e previsão em convenção coletiva de trabalho para que possa funcionar. Então é bom ficar de olho, a prefeitura não se manifestando ou não havendo uma convenção coletiva, segue o que determina ali a CLT, né? Então fica a dica, pessoal, para quem atua no comércio, varejo ou atacado. Como tal situação, isto é, a autorização de funcionamento em domingos e feriados, é modificada por meio de portaria, a qual é feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego, fique de olho nas atualizações e notícias sobre as regras que possam atingir o seu estabelecimento. Atenção redobrada a essas atualizações a nível federal, afinal de contas, elas afetam todo mundo. E, Leandro, o trabalhador pode se recusar a comparecer no trabalho em dia de feriado? Então, Andy, existe apenas uma situação, né, que é quando o empregador oferece ao colaborador outro dia de folga para compensar o trabalho em feriado. Mas isso não abrange profissionais que atuam em atividades essenciais, né, como médicos, policiais, bombeiros, eletricistas e também motoristas de ônibus, aí, por exemplo. Além disso, o colaborador não pode recusar, né, se ele for receber em dobro ou se o trabalho no feriado estiver previsto em seu contrato. E aí, Andy, vale lembrar também, né, que essas regras não se aplicam ali na escala 12/36 a princípio, que já prevê uma folga no dia seguinte ao dia trabalhado. É uma coisa meio que automática, né? Trabalhou 12 horas, folgou 36 horas. São muitos pontos que precisamos ter atenção. Bora recapitular a nossa conversa de hoje? Bora! Trabalho em feriado pela CLT não é uma condição normal. Temos, então, exceções de algumas atividades consideradas essenciais para a legislação. Isso, mas atenção que tivemos atualização na lista dessas atividades. Setores do comércio, varejo e atacado precisam de autorização da convenção coletiva para funcionarem em dias de feriado, bem como atender a qualquer disposto em decreto municipal. Trabalhando no feriado, o colaborador tem direito de receber em dobro, ou, se for previsto em CCT, compensar a folga em outro dia. E existe apenas uma situação aí em que o colaborador pode se recusar a trabalhar no feriado, que é quando o empregador oferece a compensação com outro dia de folga. Lembrando que essas regras não se aplicam à escala 12/36. É isso aí, feriado não dá folga para o DP, então sempre se atualize sobre todas as disposições legais que ditam as rotinas do pessoal na sua empresa e tenha na ponta da língua tudo aquilo que é definido em convenção coletiva. Leandro, muito obrigada por aceitar o nosso convite, tá vendo? Eu aposto que todas as dúvidas foram sim sanadas. Não, com certeza foram, eu que agradeço o convite, Andy. E você que está aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ficar por dentro dos principais assuntos do departamento pessoal. Até mais!